Olá, tudo bem com vocês? Nesse momento, aqui quem fala é o pastor Júnior César. Estou passando aqui através do nosso canal do YouTube para trazer uma mensagem para a sua vida e para o seu coração. Nesse momento, eu quero aqui, antes de começar a falar com você, pedir a você que se inscreva, acione o sininho de notificação, compartilha esse conteúdo para quantas pessoas vocês conseguirem alcançar através do seu compartilhar. Eu quero agradecer desde já a sua participação através de compartilhar aí este conteúdo e se inscrever e acionar aí o seu sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos aqui no nosso canal. Hoje nós temos um tema bastante interessante e também, ao mesmo tempo, um tema bastante polêmico. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto muito importante, a qual não somente a sociedade deve tomar conhecimento, como também os cristãos, principalmente nós cristãos que estamos dentro da igreja, que estamos dentro da casa do Senhor, servindo ao Deus dos céus. Nesse momento, nós vamos falar sobre o cristão e a política. Embora muitas pessoas são ignorantes a respeito disso, pois sabemos que muitas não têm informação, outras não têm conhecimento de causa no assunto. Por isso é que a Bíblia diz: e o meu povo se perde por falta de conhecimento. Muito importante, nesse momento, uma pessoa entender que é necessário tomar conhecimento de causa no assunto, para que você não fique desorientado e para que você também não tome decisões precipitadas, para que você não comprometa a sua qualidade de vida, também a qualidade de vida da sua família e da sociedade do modo geral. Mas a pergunta é: o cristão pode se envolver com política? Isso é uma pergunta frequente. Muitas pessoas, elas fazem esta pergunta. Este questionamento, embora é um questionamento bastante popular, mas nós sabemos que, ao mesmo tempo, é importante a informação a respeito desse assunto e dessa pergunta. Porém, para que você saiba, eu vou estar aqui lendo um contexto bíblico aonde revela um dos princípios que nós viabilizamos e entendemos se o cristão pode se envolver com a política ou não. Quero ler com você, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 10, e o versículo de número 1 a seguir, a palavra do contexto. Meus queridos, a Bíblia, ela fala assim: e então tomou Samuel um dos vasos de azeite e lhe a derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade? Partindo-te hoje de mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim de Zelsa, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: o que farei eu por meu filho? E quando dali passarem mais adiante, chegarei ao carvalho de Tabor,
e ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomará de tua mão, e então virá ao outeiro de Deus, aonde está a guarnição ou a guarnição dos filisteus. Há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. Amém. Glória a Deus. O que nós podemos entender aqui? Nós sabemos que Deus, ele ungiu a Saul para ser rei de Israel. O rei de Israel, Saul, representa o governo de Israel. Mas um governo apropriadamente escolhido pelo homem. Nós vemos que Deus não escolheu Saul para governar. Deus permitiu que Saul fosse eleito a rei de Israel pela opinião do povo, pelo desejo do povo. Ou seja, pelo desejo do homem. Mas a minha Bíblia vai dizer que o mesmo Deus que mandou o profeta Samuel ungir a Saul foi o mesmo Deus que mandou o profeta que ungiu a Saul ungir a Davi. A Davi, a qual, segundo a Bíblia, vai dizer que este homem foi escolhido por Deus para dirigir a Israel, ou seja, para ser o rei de Israel. E a minha Bíblia vai dizer bem claro, e esse é o homem que Deus escolheu segundo o coração dele, para ser o rei de Israel. Então nós entendemos que há um princípio aqui adotado, aonde nós vemos que Deus, ele permite que o homem se envolva em política, o homem de Deus. Porque se Davi, sendo homem de Deus, Deus levantou para ser rei de Israel, nós sabemos que mesmo na escolha do povo, Deus levantou Saul para ser rei de Israel. E isto afirma categoricamente, sim, um homem de Deus, ele pode se envolver na política. Porém, devemos tomar os devidos cuidados. Quais seriam estes cuidados? Vemos um homem sendo levantado pelo povo, segundo a escolha do povo. E vemos um homem sendo levantado segundo a escolha de Deus. Muitas das vezes, antes de nós envolvermos com a política, existe o princípio do direcionamento. Direcionamento é algo muito importante antes de tomadas de decisões. Porém, quando Deus nos dá um direcionamento, ele se responsabiliza pela nossa decisão. Você que está me ouvindo nesse momento e tem vontade de ser um político, e tem vontade de estar no setor público, nesse momento, antes de você entrar na política, consulte a Deus. Busque um direcionamento para você saber se Deus quer que você se comprometa com a política ou não. Porque quando eu digo que Saul foi levantado pelo homem, eu estou dizendo, muitas das vezes, que nós estamos nos promovendo. Não buscamos a vontade de Deus para a nossa vida.
não buscamos a aprovação de Deus para devido cargo. Isto é muito importante. Porque se você se comprometer com a política fora da vontade de Deus, o seu reinado será um fracasso. Mas se você se comprometer com a política dentro do direcionamento de Deus, o seu reinado terá sucesso. Porque Deus estará no negócio. Porque Deus estará à frente do trabalho. Porque Deus estará no controle da situação. Porque Deus estará com você no campo de batalha. Sabemos que a política promove amigos, mas também promove inimigos. E para você vencer esses inimigos letais, você precisa de Deus ao seu lado. Você precisa do Senhor ao seu lado. Porque sem Ele nada nós podemos fazer. É o que Jesus disse para nós. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Então, você que é cristão, você pode se comprometer com a política, mas nunca deixe de buscar um direcionamento. Outra coisa também que nós devemos analisar, isso eu falo para todo o público, tanto para o público cristão, como para o público não cristão. Pois a igreja, ela não trabalha para, por exemplo, o político A e o político B. A igreja não deve votar para o político mais influente, ou para o político mais conhecido, ou para o político que está à frente. Mas o seu voto precisa ser decidido com inteligência. Por quê? Porque a igreja não defende partido A e nem partido B. Nós temos que analisar princípio, estatuto do partido. Nós temos que entender que a igreja tem princípios, a igreja tem valores, e nós defendemos os nossos princípios e valores. Princípios que corroboram com a palavra de Deus. Sabemos que muitas pessoas estão votando em políticos errados e em partidos errados, por não entenderem, ou por ignorância, ou por não ter conhecimento sobre o assunto, estão colocando em risco os seus filhos, a sua vida patrimonial, estão colocando em risco a sua saúde, estão colocando em risco a sua finança, estão colocando em risco a nossa nação, o futuro dos nossos filhos. Por isso, temos que votar com consciência dentro dos valores e dos princípios que vão realmente trazer o bem para a nossa sociedade, trazer o bem para o público do modo geral, independente de ser cristão ou não. Pois não estamos votando apenas para um político que se diz ser cristão, mas um político que governa tanto cristãos como aqueles que não são cristãos. Pois a Bíblia diz, quando o ímpio governa, o povo padece. Aí quando o justo governa, o povo prospera. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença entre aqueles que praticam valores, princípios que prosperam uma nação.
Por isso, não vote em pessoas que não carregam princípios do bem. Princípios do bem. Quando o povo escolheu a Saul, que não era da vontade de Deus, eles estavam votando contra Deus. E quando nós estamos votando em algo que não é de Deus, nós estamos votando contra Deus, contra os valores e princípios da palavra. E quando Saul foi eleito, o seu reinado, além de ser um fracasso, o povo sofreu na mão de Saul. O povo padeceu na mão de Saul por não aceitar a escolha de Deus, por não aceitar aquilo que Deus queria colocar como o rei de Israel, que era Davi. Mas antes disso, nós tínhamos Samuel, que era rei, juiz e profeta, e que governava com sabedoria o povo de Deus até a chegada de Davi. Mas não aceitaram o profeta Samuel e não aceitaram a escolha de Deus e passaram a passar muitas dores e sofrimento nas mãos de Saul. Por isso, eu aconselho que todo cristão vote em princípios, com consciência, entendimento e conhecimento na causa. Então, nós vemos também que, além de nós tomarmos essas decisões, existem outras coisas importantes. Nós sabemos que nós não anulamos a nossa cidadania por sermos cristãos. A Bíblia vai dizer sobre os discípulos que questionaram a Jesus. Eles questionaram a Jesus a respeito de pagar impostos. E a minha Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: vai até a beira da praia e lance o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, você tira a moeda e paga o imposto. Dá o que é de César para César e dá o que é de Deus para Deus. O que Jesus estava fazendo era praticando a cidadania. Se nós somos cidadãos na hora de votar, por que não somos cidadãos na hora de se comprometer com a política? Você precisa entender que nós estamos lidando com dois mundos diferentes, dois reinos diferentes. Nós temos o reino terreno, a qual nós estamos vivendo. Mas existe o reino do céu. O cristão, ele é cidadão terreno, ele é cidadão celestial. O cristão também exerce deveres e direitos. Assim como no mundo espiritual existe deveres e direitos, na cidadania também temos deveres e direitos. Então, se temos direito de votar, também temos direito de ser alguém no meio da política. Por quê? O que seria exercer a nossa cidadania na sociedade? Pois a igreja já trabalha, já faz um excelente trabalho para o reino de Deus através de atos sociais. A igreja, ela já se compromete com o reino de Deus em ajudar pessoas. Política é exatamente isso. Quando nós temos a mente guiada por Deus, nós temos que trabalhar para o bem maior. Trabalhar para o bem da sociedade.
E é isso que é fazer política, como cidadão do bem, como cidadão que exerce a sua cidadania. Não é pecado exercer a sua cidadania. Ser cristão não anula a nossa cidadania. Precisamos entender esse princípio. Mas temos que estar preparados para fazer do reino de Deus cada vez melhor, mas também fazer do reino terreno, que é o governo deste país, cada vez melhor. Porque quando trabalhamos para o bem maior, estamos levando para nossa casa, para nossa família, para nossa empresa, para os setores da saúde. Estamos levando em todos os segmentos da sociedade o bem. Estamos trabalhando dentro da vontade de Deus e é importante equilibrar a nossa vida familiar, vida política e vida espiritual. É possível, sim, ser um político com excelência sem comprometer a sua vida espiritual e sua família. Porque nós não estamos falando de algo que não tem controle, que é algo que não tem como nós regularmos. É possível ser um político com excelência, por quê? Porque me faz lembrar da pessoa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam sendo governados, liderados por pessoas que não eram judeus. Pessoas que não eram de Israel, por uma nação diferente, por um povo diferente. Eles estavam ali porque foram levados. Mas mesmo assim, eles não se dobraram perante a estátua do rei. Eles não se contaminaram. Vejamos Daniel, que também, sendo liderado por um rei que não era de Israel, mas aprove a Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. É possível estar num ambiente, num lugar onde decidimos ser governados por Deus, aonde decidimos ser direcionados por Deus. Você não pode ser igual a eles, vocês têm que ser diferentes. Porque Deus, ele nos chamou para ser diferente. Vemos José governando abaixo de Faraó, que também não se entregou às tradições, à cultura, aos princípios e valores da sociedade a qual ele estava vivendo. Ou seja, nem José, nem Daniel, nem Sadraque, Mesaque e Abednego se corromperam na política desses homens. Então, uma coisa é muito importante. Esther também não se corrompeu, sendo liderada pelo seu rei. A cultura, as tradições, os princípios, os valores, a qual não fazem parte dos nossos princípios, dos nossos valores, não podem nos corromper. Por que eu estou dizendo isso? Para afirmar para você
se é possível ser um homem de Deus, mesmo estando num lugar onde muitos pensam que não deveríamos estar. A política. É necessário termos inteligência e temor. A palavra de Deus disse, o rei Salomão diz, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quando nós tememos a Deus, não importa o lugar que estamos, não importa quem está nos liderando, não importa quem está convivendo conosco, mas se eu decidir ser liderado por Deus, Deus estará no governo. Permita Deus liderar a sua vida. Isso não falou apenas na área da política. Quantas famílias são governadas por um mau pai, uma má mãe? Quantas pessoas são lideradas por pessoas que não têm nenhum valor e princípios para praticar? Só fazem coisas erradas. Não é porque estamos sendo lideradas por pessoas ruins que nós não podemos ser liderados por Deus e fazemos a diferença. Pense nisso. Esta é a grande verdade que precisamos saber. Esta é a grande verdade. Sabemos que nós também temos o nosso papel. A palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo lugar pelas autoridades constituídas por Deus. Se alguém está sendo posto na política, está se elegendo, seja ele cristão ou não cristão, é porque Deus o colocou ali. E nosso dever como cristão é orar pelas nossas autoridades em todo lugar. Ore. Estenda as mãos e ore pelos seus governantes. Ore por sua liderança. Ore pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu país, pela sua nação. Ore, porque há poder na oração. A palavra de Deus diz que a oração ela tem muitos certos efeitos. Ela tem o poder de mudar uma nação. Ela tem o poder de fazer com que uma nação inteira seja impactada pelo poder de Deus, inclusive o setor da política. É quando Deus intervém, algo extraordinário acontece. Esse é o nosso dever cristocêntrico. Invocar a Deus pela nossa nação. Vamos levantar a bandeira da oração em meio a uma política. Porque agora não só falamos de setores da sociedade, mas quando eu falo da oração, estamos falando do mundo espiritual. Porque até
Nisso existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha espiritual por trás de tudo isso. Uma luta do bem contra o mal, em que o mal quer prevalecer diante do bem. Mas quando o povo de Deus ora, o mal cai por terra e o bem prevalece, porque o bem sempre vence o mal. Tenha consciência. Deus quer te usar para esta nação. Vamos unir as nossas forças em oração e venceremos. E Deus fará grandes coisas pelo nosso povo. Deus tirará a nossa nação desta escravidão. Deus prosperará o nosso país. Deus trará paz sobre o nosso povo. E seremos a nação feliz. Porque a Bíblia mesmo diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seremos uma nação feliz a partir do momento que nós entregarmos a nossa nação e os nossos governantes na mão do Senhor. A palavra de Deus diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Todas elas são constituídas pelo Senhor, e quem resiste à autoridade, resiste não à autoridade, mas sim a Deus. Porque todas elas foram constituídas por Ele. Precisamos abençoar, precisamos pedir a Deus para que as nossas autoridades sejam constituídas por Ele para o bem maior em todos os lugares do mundo, não somente para o Brasil, mas em todos os lugares do mundo. E Deus será fiel com cada um de nós, quando nós nos comprometermos com a oração a Deus, orando por todos eles. Vamos ler a palavra de Deus. Pedro diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, Pedro e aos outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens? É um questionamento. Sabemos que esse questionamento ele é feito por muitos na sociedade, por muitos, principalmente cristãos. E nós devemos obedecer às nossas autoridades. E a Bíblia diz aqui que Pedro diz, junto com os apóstolos, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Por que ele está falando isso? Porque nós defendemos princípios. Quando um princípio não condiz com a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a Deus e não aos homens. Então, quando é que nós devemos obedecer aos homens? Quando os princípios condizem com a vontade de Deus. É impossível pregar vida defendendo o aborto. É impossível pregar prosperidade defendendo ladrão. É impossível pregarmos liberdade
defendendo quem quer prender pastores. É impossível cristãos pregarem algo em cima do altar, defendendo princípios e valores que não condizem com o Senhor. É impossível você ser cristão pregando liberdade, defendendo quem está liberando drogas. É impossível você pregar em cima do altar contra a prostituição e defender a liberação e a legalização da prostituição. É impossível pregar família em cima do altar, mas defender pessoas se casando do mesmo sexo, a homossexualidade. Nós não temos nada contra essas pessoas, pois o nosso trabalho é resgatá-las. O nosso trabalho é levá-las, Jesus, até elas. Mas somos contra aquilo que praticam. Somos contra aquilo que não condiz com a vontade de Deus. Por isso, dentro desse contexto, aonde é questionado que é necessário obedecer a Deus e não aos homens, é nesse sentido que estamos falando. É algo muito importante discernirmos nessa hora uma decisão crucial, importantíssima para a nossa sociedade e também para a Igreja de Jesus. Se você não quer sofrer no futuro, pense bem antes de votar. Vejamos aqui Mateus capítulo 28, versículo 18. E então Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele governa os céus, mas não perdeu o controle da terra. Então, devemos permitir que ele governe a nossa vida. Provérbio capítulo 8, versículo 15 e 16. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governa os nobres todos os juízes da terra. Deus está confirmalizando em Provérbio 8, versículo 15 e 16, que é por meio dele, é por intermédio dele que os homens governam. E esse do 22, versículo 28. Não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. O nosso dever como cristão não é amaldiçoar. O nosso dever como cristão é abençoar. Provérbio 28, verso 15. Como o leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Nós vemos? Quando o ímpio governa, é esta a reação dele, como o leão que ruge. Como o urso feroz querendo devorar todos. Isso fala de destruidores, de pessoas que estão levantadas para destruir os mais menos favorecidos, os necessitados. Provérbio capítulo 28, versículo 16.
Os governantes sem discernimento aumentam a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Olha aí a diferença. Os que governam sem discernimento aumentam a opressão, problemas, dificuldades, miséria. Mas quem odeia o ganho desonesto, a corrupção no governo, prolongarão o seu governo. Deus fará prolongar o seu governo. Podemos dizer que o político, que é uma referência, Deus prolongará o seu governo por não aceitar a corrupção. Podemos ver o Bolsonaro, e é um político que não defende a corrupção. Mas a própria palavra de Deus está afirmando que aquele que é contra a corrupção, ele aumentará os seus anos de governo, porque é o Senhor quem faz a política acontecer. A palavra de Deus diz assim ainda, Provérbios 28, verso 2, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Pelo pecado da nação, pode ocorrer a necessidade de Deus mudar a liderança. Mas o Senhor prefere que um governante sensato, este será um governante sábio e suficiente, capaz para governar um país com paz. Provérbios 16, verso 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade, e sua boca não deve trair a justiça. Um homem honesto, um político direcionado por Deus, ele fala com muita autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu falo de conduta. Eu falo de postura. Eu falo de quem pratica e não de quem fala. Porque quando nós falamos, não é a nossa fala que nos promove para a autoridade, é o que nós fazemos. Quando nós fazemos, mostramos para o povo a justiça, temos autoridade. Então eu quero falar aos políticos desse país, governem o povo com justiça e você terá autoridade. Não traia a justiça, porque assim você perderá a sua autonomia no meio da sociedade e o povo não vai te respeitar mais. Só para terminar, nós vemos aqui, Provérbio 14, versículo 34. A justiça engrandece uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Então, quando alguém governa com a justiça, você engrandece a sua nação, você levanta a sua nação, você faz com que a nação cresça ainda mais em poder aquisitivo, em poder financeiro, em poder de crescimento na sociedade, de desenvolvimento e qualidade de vida. Nós crescemos em poder na agricultura do nosso país. Então, quando alguém governa com justiça, o povo cresce. E é o que nós queremos para a nossa nação. Nós queremos um Brasil que cresça. Nós queremos um Brasil próspero, abençoado, bem conduzido em todos os segmentos da sociedade. Mas para isso, precisamos de pessoas honestas, precisamos de pessoas que praticam a justiça,
Precisamos de pessoas que carreguem valores e princípios. Precisamos de pessoas dispostas a pagar um preço para que a nossa nação venha a ser uma nação abençoada. Precisamos de pessoas que busquem a Deus, pessoas que orem em todo lugar, em toda parte, pessoas que busquem conhecimento e inteligência bíblica, inteligência e sabedoria e conhecimento de Deus, para poder governar o nosso país da forma como se deve conduzir, na direção, direcionado pelo Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Essa é a minha palavra. Eu quero deixar para todos os cristãos e para aqueles que não são cristãos também. No nome de Jesus, muito obrigado pela sua audiência até aqui e que Deus te abençoe.